neste encontro, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do uso de elementos por parte das entidades na Umbanda. Os elementos ditos elementos ritualísticos, ou elementos litúrgicos, ou elementos energéticos, tão falados nos terreiros, né? E debatível do ponto de vista da quantidade de elementos e da qualidade desses elementos utilizados pelas entidades no terreiro. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês é o seguinte: o uso, a quantidade de elementos usados no terreiro, a qualidade desses elementos utilizados no terreiro, eles não, vejam bem, eles não designam o caráter daqueles que os manipula. Ele não designa o caráter daquela egrégora. Vai ter um terreiro que utiliza de tudo que tem à disposição, de um caráter extremamente elevado. Vai ter terreiro que não usa absolutamente nada de elementos rito-litúrgicos e que tem um caráter completamente questionável. Vai ter terreiro que usa de tudo e também vai ter caráter questionável. Vai ter terreiro que não usa nada e faz trabalho maravilhoso. Então, essa primeira amplitude, essa primeira visão a respeito da utilização de elementos ritualísticos, nós devemos ter em nós. Eles não são, de maneira alguma, promotores da elevação da moral, do caráter, da evangelização de uma casa. São instrumentos que dependem inexoravelmente da vontade de quem os manipula e principalmente do conhecimento daqueles que estão manipulando esses elementos. Pior ainda, quando você preconceituosamente começa a taxar aqueles que utilizam ou aqueles que não utilizam como um trabalho mais fraco, como um trabalho errado, como um trabalho ineficaz. Pior ainda, em nossa casa, por exemplo, eu, juntamente dos guias que nos assistem, nós permitimos o uso de vários elementos ritualísticos, com a finalidade de promover, através da manipulação desses elementos, de promover saúde, qualidade de vida, desimpregnação de energias, imantação de energias, encaminhamento de espíritos, tratamento de espíritos, aonde a utilização desses elementos é coordenado quanto à quantidade a ser utilizada, quanto ao tipo de elemento a ser utilizado. E nesse sentido, eu me dou ao luxo de observar, através daquilo que eu aprendi cientificamente, através daquilo que eu aprendi na escola mediúnica a qual fui formado, e me dar ao luxo de poder propiciar esses elementos para a nossa casa, utilizar no tratamento dos consulentes, para com o tratamento dos próprios filhos de santo. Obviamente, a gente sempre toma o cuidado de prezar pela simplicidade, mas obedecendo à estrutura de compreensão real daquilo que exerce um papel fundamental e que vai exercer um papel fundamental na saúde daqueles que os atuam. Como, por exemplo, os banhos, os cristais, as essências, os incensos, os elementos metálicos como faca, facão, espada, enfim, os elementos naturais de madeira, né, bastões, bengala. A bebida e o fumo fazem parte do nosso arcabouço de elementos ritualísticos também. As comidas votivas fazem parte do nosso arcabouço de terapias também. Tá? Tudo obedecendo, primeiramente, a coerência da nossa cultura, que é a promoção do conhecimento, que é a promoção da sabedoria através desses elementos, obedecendo inúmeras regras de conduta e de liberação para os médiuns, de acordo com a sua capacidade, com a sua estrutura, com o seu conhecimento, para que esses médiuns possam fazer a utilização desses elementos e, obviamente, passando por um período de tempo de experimentação em cada um desses que já fazem parte, de modo que o médium
tenha consciência da utilização, saiba utilizar, para a partir daí ele ser, abre aspas, liberado para que os seus guias atuem. Ah, Alex, mas o guia já sabe usar determinado elemento ritualístico. Ok, mas isso não pode ser mecanicamente feito por você. E não devemos, na nossa casa, contar em absoluto com o conhecimento dos nossos guias, certo? Até porque mediunidade é falha, nós somos falhos, e nessas pequenas falhas, por mais arraigados de boa intenção que nós temos, podemos passar, exemplo, besta, um óleo na pele de alguém que gera inúmeras queimaduras. Né? Para ser sucinto nessa questão. Temos um profundo respeito, temos uma profunda admiração por aqueles que se abstêm do uso desse tipo de elemento ritualístico, por aqueles que têm um conjunto de elementos ritualísticos mais simples, né? E, entretanto, não definimos o nível de atuação do nosso trabalho, o tipo de atuação do nosso trabalho, com base nas escolhas que esses centros, que esses terreiros realizam. Respeitamos a tudo a todos, né? Teve gente que já me questionou, por exemplo, nossa, Alex, vocês, por exemplo, fazem, né, uso de elementos de carne na comida de santo de vocês? Fazemos. Obviamente ainda não realizamos, né? Mas vai ser chegado, agora a gente está no mês de maio de Preto Velho, tem a feijoada de Ogum, no rito de Xangô, é comumente a gente fazer a rabada para Xangô, né? Apresentação do búfalo, enfim, N coisas, que são elementos impreterivelmente servidos para os filhos de santo da casa. Né? E sabemos que o vegetarianismo é uma prática extremamente benéfica para a saúde, extremamente benéfica. Respeitamos quem é vegetarianismo. Eu ainda até tenho a meta de um dia ser vegetarianismo na minha vida. Né? E também não dou o direito a nenhum filho de santo da casa, por exemplo, a criticar quem faça uso do sacrifício animal devidamente para fins rito-litúrgicos. Porque nós não podemos, na utilização de quaisquer elementos dentro da nossa casa, cair na incoerência e principalmente cair na hipocrisia. Né? Vou dar um exemplo cracho, clássico da hipocrisia em terreiros e centros espiritualistas. Não se pode, guia não pode usar o fumo, guia não pode usar tabaco. Aí o dirigente sai para a rua, enche a cara de cigarro. Não se pode usar bebidas dentro do terreiro, dentro da casa e tudo mais. Aí o safado sai da gira, vai para o boteco. Encher o coró de vodka, de pinga, de sabe Deus o quê. Então nós não podemos ostentar essa incoerência, essa hipocrisia. Respeitamos quem o faz e dentro de nossa casa nos damos ao luxo de estruturadamente poder abrir a possibilidade de que se façam o uso desses elementos. Certo? Alex, qual que é o limite no uso disso? Para mim, o limite é a ciência, a eficácia e a possibilidade de que esse elemento realize um trabalho mútuo. Olha que interessante isso. Só faz sentido na Umbanda se aquilo que existe dentro do terreiro servir para todo mundo. Então, vamos imaginar, nós trabalhamos muito, temos os sprays de cheiro. Né? Usamos a água de alfazema, já tem pronto lá de camomila para a gente fazer nas giras, enfim. Esse é um elemento que, ao ser aspergido, faz bem para o espírito obsessor lá do consulente, faz bem para o consulente, faz bem para o médium e aumenta a vibração do guia comunicante que está ali em terra. Quando a gente trabalha com o tabaco, ele desimpregna a partir do íntimo do médium, ele alimenta o médium magneticamente com as forças do princípio ativo do tabaco, desimpregna, imanta, faz milagres ali no corpo energético do consulente e aquilo também faz bem para o espírito. E assim o é para todos os elementos ritualísticos.
Há poucos dias atrás, por exemplo, eu conversava com um adepto de Umbanda e eu dizia para ele, quase todas as bebidas alcoólicas que você pesquisar, a história tem origem no uso ritualístico, litúrgico ou religioso. Praticamente todas. Cerveja, vinho, todas. Praticamente todas. Né? Que é essa finalidade de trazer condições físico-químicas e energéticas do corpo manipular determinadas energias. Ok? Nesse sentido, é necessário e premente que você que está nos assistindo ou que irá nos assistir, que faça parte de uma casa de Umbanda, que faça parte de um terreiro de Umbanda, tenha, e você que também faz parte do CEIA, tenha a obrigação de, comumente, questionar o seu dirigente espiritual ou os guias da casa diante do uso rito litúrgico de absolutamente todos os elementos presentes ali dentro. Todos. Alex, todos mesmo? Todos. Dos mais naturais aos mais químicos, aos mais artificiais. Todos. Porque todos devem ter uma conotação, todos devem levar, facilitar, eu acho que esse é o melhor verbo, todos eles devem facilitar o processo de intercâmbio mediúnico, o processo de manipulação energética e o processo de interiorização do ser. Então, ó, 3 amplitudes muito interessantes, né? O intercâmbio mediúnico, a manipulação energética e a interiorização do ser. A interiorização do ser está ligada intrinsecamente à própria religiosidade, que é aquela religião que você vai descobrir, vai viver, vai experimentar ali dentro de si mesmo. A manipulação energética, que são relacionadas aos processos de interação com o meio, interação com o outro, interação com o próprio elemento em si. E intercâmbio mediúnico, que é um dos fundamentos basilares aí da Umbanda, né? Que é a comunicação espiritual de maneira equilibrada, de maneira a ser aproveitada em toda a sua amplitude, garantindo segurança, saúde e evangelização para aqueles que estão ali fazendo parte desse processo de intercâmbio. Certo? Conheçam os elementos da sua casa, questionem a fundo e estudem sobre eles, façam giras usando cada um deles, utilizem, obviamente, para o cuidado, o autocuidado, utilizem ele nas suas casas também, né? Fazem muito bem e assim a gente consegue elucidar cada vez mais e fazer com que a gente aproveite minimamente do esforço e aproveite melhor as energias desses elementos, garantindo menor desgaste energético diante dos nossos trabalhos, obviamente sempre respeitando os nossos irmãos que, diferente disso, o fazem, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje aí, que fica registrado ali também no canal do CEIA, que você pode acessar e comentar a qualquer momento também.